qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje trata de alguns desdobramentos desta fase inicial do presidente Jair Bolsonaro. O governo encaminhou algumas propostas de reforma que são consideradas prioritárias e, digamos assim, o centro do que o governo quer fazer, pelo menos neste ano, para iniciar o seu desempenho. A mais importante das reformas é a reforma da Previdência, mas tem também o pacote anticrime elaborado pelo ministro Sérgio Moro, que se baseou na sua experiência na Operação Lava Jato e em outros aspectos. O que é interessante chamar a atenção é que na apresentação dessas duas propostas, de certa forma, o desdobramento para iniciar o processamento das reformas está fazendo o governo cair na real. Em qual real? Na realidade do chamado presidencialismo de coalizão. De certa maneira, o presidente Jair Bolsonaro, com a proposta de não aceitar fazer negociações do tipo toma lá da cá, e de basear em grande parte o apoio que ele esperava ter em bancadas temáticas, né? O presidente, de alguma maneira, não levou em consideração no início do governo o fato de que na estrutura do sistema político brasileiro, decisões do executivo dependem em grande parte do legislativo e há aqui um processo de negociação que precisa ser levado em consideração para poder, de alguma maneira, corresponder às aprovações desejadas pelo governo. Diante desse quadro, que não era propriamente o que o governo considerava de princípio, eu queria chamar a atenção para duas coisas que mostram mudanças e que, num certo sentido, mostram uma adaptação, a necessidade do governo Bolsonaro de se adaptar a esta realidade. Professor, quais seriam essas mudanças? A primeira mudança diz respeito à questão das emendas parlamentares. O governo acaba de anunciar que vai abrir crédito para emendas de deputados e senadores que tenham sido apresentadas no ano passado. Mas isso deixa uma situação, digamos assim, nova para os deputados, senadores, para os parlamentares que foram eleitos em 2018 pela primeira vez. Esses não têm emendas previamente apresentadas e o governo, de alguma maneira, está anunciando que vai abrir um crédito de até 5 milhões, um valor que cada deputado e senador novato poderão utilizar para apresentar, digamos assim, propostas de ação nas suas bases de apoio eleitoral. É uma mudança que implica que o governo está incorporando certos procedimentos que diz respeito a fazer concessões de recursos para os deputados, para os parlamentares, para eles apoiarem propostas do governo. É preciso saber se nisto, não é? Já que o presidente disse que não quer mais a metodologia do toma lá da cá, se nisto há um critério segundo o qual o que os parlamentares farão com os recursos está ligado a projetos fundamentais do próprio executivo e que, num certo sentido, tenham consistência do ponto de vista das políticas públicas que são necessárias para a sociedade brasileira. O segundo aspecto que acho que decorre dessa nova situação foi a reunião que o presidente teve com as lideranças partidárias em torno da proposta da reforma da Previdência, e na qual ele apresentou a possibilidade do governo, digamos assim, desidratar algumas gorduras do projeto. É curioso que essa chamada desidratação de gorduras do projeto da Previdência digam respeito, em primeiro lugar, à idade mínima das mulheres na aposentadoria. A proposta do ministro Guedes, não é, fala em 62 anos para as mulheres, mas Jair Bolsonaro já abriu a possibilidade de que isso diminua para 60 anos. É interessante chamar a atenção que essas mudanças de comportamento, de desempenho do governo na sua relação com o legislativo, num certo sentido, acena para a possibilidade de mudanças em reformas, como ocorreu, por exemplo, no fatiamento do pacote do ministro Sérgio Moro, que deixou de lado do projeto global as questões que dizem respeito ao Caixa 2, agora pode haver mudanças no que diz respeito à reforma da Previdência. A grande questão que se pode levantar é que se o governo começa a sinalizar desde já que pode fazer concessões, qual vai ser a consistência final que vai ter o projeto inicialmente apresentado pelo ministro Guedes, com o objetivo de fazer uma economia em 10 anos de R$1 trilhão.
Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.